Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, vocês já conhecem, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja postando seu comentário ou enviando a sua crítica. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, eu faço o convite. Se inscreva e faça parte desse grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo. E eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e dialogar sobre assuntos inerentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje, dia 15 de agosto de 2019, primeiro vídeo do dia, a gente vai trazer aqui algumas notícias de momento. Hoje, que é a véspera da abertura aí da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vai fazer um campeonato à parte aí com o Flamengo, jogo com maior rivalidade não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Talvez tá entre as 5 maiores rivalidades aí no mundo. Um jogo que tem muito de bastidores, a semana é diferente para os dois clubes e mais de 52 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo que vai ocorrer amanhã no Mané Garrincha às 19 horas. O Vasco já está em Brasília. O Vasco vai fazer um treino agora na parte da tarde, às 15h30, onde o Vanderlei Luxemburgo vai concretizar aí a equipe que vai jogar. A princípio, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou em colocar o Lucas Mineiro e o Marquinho na equipe titular para poder compensar as ausências aí do Marrone e do Marcos Júnior, e vamos ver como que vai se comportar o técnico Vanderlei Luxemburgo. Lembrando, notícia de agora, que o Vasco acabou de ingressar com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com o intuito de alcançar uma liminar a qual permita que o Thales Magno venha jogar contra o Flamengo. Esse pedido vai ser analisado pelo procurador lá do STJD, o Dr. Paulo Salomão Filho, e o Vasco quer se precaver de uma possível punição caso o atacante Thales Magno venha jogar. Eu tenho uma opinião muito clara com relação a isso. Os dirigentes da CBF estiveram em São Januário no mês passado, em julho, no dia 23 e no dia 26. Foram as datas onde o Vasco emprestou de graça São Januário para a seleção sub-15 e sub-17 do Brasil. Lá esteve o presidente da CBF, Caboclo, o Juninho Paulista estava lá, o Branco estava lá, os homens fortes das divisões de base e os coordenadores da CBF, estava a cúpula lá. Quase um mês atrás, o Vasco poderia ter conversado com esses dirigentes aí da CBF e explicar a situação, que teríamos
um clássico decisivo contra o Flamengo. Uma coisa que teria como ser resolvida ali nos bastidores. No entanto, esse presidente do Vasco, ele não conhece nada de regulamento, não sabe nada de campeonato e muito menos que o Vasco jogaria com o Flamengo numa data que iria coincidir com essa convocação da Seleção Brasileira Sub-17. Lamentavelmente. Agora, esta semana, o que acontece? O menino Thales Magno, ele fica literalmente exposto nessa situação, mais por vontade do Luxemburgo, que quer contar com o atleta, do que do presidente Alexandre Campelo. Repito aqui, se fosse pelo Campelo, o Vasco teria liberado o menino, porque ele pouco se importa. Esta é a grande verdade. Agora, com relação a esta liminar, o procurador do STJD, Felipe Biliacqua, ele falou esta semana sobre o risco que o Vasco tinha de não apenas pagar uma multa, mas de perder possíveis pontos aí se escalassem o Thales Magno. Eu não escalaria, ainda tendo esta liminar, por uma razão bem óbvia. Essa liminar, ela pode ser cassada no julgamento do mérito. Essa liminar não coloca fim no pedido. A situação que o Vasco se encontra hoje não é plausível para que o Vasco tenha esse risco de colocar este menino. Não pela multa em si, mas principalmente pelo fato da gente perder ponto. Deus sabe como que foi difícil da gente conseguir 17 pontos nesse Campeonato Brasileiro. A gente perdendo aí possíveis pontos seria mais ainda o caos. Então, na minha opinião, repito aqui, eu não escalaria como medida preventiva, não escalaria o atleta para o jogo contra o Flamengo. Se o Flamengo perder para o Vasco, obviamente, como parte interessada neste processo, o Flamengo vai pleitear uma possível punição em face do Vasco. Então, todo cuidado é pouco. A gente espera que no treinamento de hoje, que vai ocorrer às 15h30, o técnico Vanderlei Luxemburgo tente colocar um time um pouco mais rápido, com uma saída de bola melhor. A gente jogar ali com 3 zagueiros, melhor dizendo, 3 volantes, é complicado. Raul, Richard e Lucas Mineiro são jogadores que são limitados a destruir. A gente jogar com o Pikachu na criação, com o Marquinhos na criação, é muito pouco ao meu ver. Mas foi o que eu disse no vídeo de ontem. Tomara que o Vanderlei Luxemburgo esteja a fazer a coisa certa e que eu esteja errado. Uma novidade aí nos jogadores que foram selecionados para essa partida de amanhã contra o Flamengo foi a volta do Breno. O Breno, que estava aí mais de um ano sem ser relacionado para um jogo devido à lesão gravíssima que ele teve. E o Valdívia, que nem havia sido relacionado na última partida do Vasco contra o Goiás. Ele não havia nem viajado para Goiânia naquela ocasião. Então, meus amigos, de momento, essas são as notícias do Vasco. Deixei minha opinião aqui com relação à escalação do Thales Magno. E, infelizmente,
para fechar esse vídeo, era uma semana que era para ser tratada com carinho, onde o futebol deveria ficar blindado, como se não bastasse esses problemas de salários atrasados, uma exposição injustificável para cima desse menino Thales Magno, que possivelmente deve ter atingido o elenco. Técnico Vanderlei Luxemburgo, que já vai ter várias peças aí para poder desfalcar, mas vamos aguardar. Afinal de contas é a camisa do Vasco que vai estar em campo e a gente mais tarde vem gravar outro vídeo aqui para a gente fazer o desdobramento do que ocorreu nesse treinamento aí do Vasco, que vai ocorrer às 15h30 lá no Mané Garrincha, para poder reconhecer o gramado. Meus amigos, Vascão neles, estamos juntos.